E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ler Mateus 5. Nós já estamos no quinto capítulo aqui da Bíblia. E o que acontece aqui é que Jesus Cristo já começou a sua pregação, que vai durar mais ou menos 3 anos. É o ministério público do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu antes dele iniciar o ministério público? As Escrituras, elas não falam muito. Lucas vai falar alguma coisa a respeito da infância e juventude de Jesus Cristo, mas é muito rápido. E Mateus, como ele tem um ritmo acelerado e ele está interessado em provar que o Velho Testamento está sendo cumprido, ele não vai entrar em muitos detalhes. Infelizmente, né? Eu gostaria de mais e mais detalhes, mas a gente não tem. O que a gente tem é Mateus falando sobre como foi esses 3 anos de pregação. Jesus Cristo começou a escolher os seus discípulos mais chegados, que vão se tornar seus apóstolos, e aí ele continua no capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: O que nós vamos ver aqui de Mateus 5 até Mateus 7, então 5, 6, 7, 3 capítulos, é o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, que não é o único sermão, não é o único discurso que Jesus Cristo deu, mas sem dúvida é o mais conhecido. E é tão importante esse discurso porque tem tantos ensinamentos que foram revolucionários naquela época que, assim, impressionou as pessoas que ouviam, porque era uma coisa nova, uma coisa que ao mesmo tempo emocionante e maravilhosa de se ouvir, né? Cheia de poder espiritual, mas também desafiadora. Como aplicar aqueles ensinamentos que às vezes pareciam muito além da capacidade humana? Então vamos ver alguns desses ensinamentos. Eu não vou ter pressa para poder discutir com vocês esses versículos e provavelmente a gente não vai terminar Mateus 5 hoje. Talvez eu divida em mais vídeos. E certamente o Sermão da Montanha não pode ser comentado todo em um vídeo aqui. Muitas coisas você vai aprender em seu estudo pessoal. Então, explore as Escrituras, leia, releia, não tenha medo de parar, de pensar, de fazer perguntas, de comparar com outras Escrituras, porque essa sua busca vai mostrar a Deus o que você quer aprender. E aquele que pede, recebe. Aquele que bate, é aberto. Aquele que busca, encontra. Ensinamento esse que vai estar aqui também. Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se e aproximou-se dele os seus discípulos, e abriu a sua boca e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira parte do discurso nós vamos ter o que nós chamamos de as bem-aventuranças. E é mais do que uma estrutura bonita de se ler. Bem-aventurado, começa bem-aventurado e aí vem uma bênção. É algo que pode ser aplicado, vou mostrar para vocês. Então a primeira é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então se nós formos pobres de espírito, nós seremos bem-aventurados e receberemos o reino dos céus. Você vê que há uma bênção associada à ação justa. Qual é a ação justa aqui? Ser pobre de espírito. Aí você diz: quer dizer que o rico não pode entrar no reino dos céus? De forma alguma. Cristo não tem problema com a riqueza. Inclusive, ele convida o jovem rico a segui-lo. O problema é quando nós colocamos a riqueza no nosso coração. É quando a riqueza se torna o nosso Deus. É quando a prioridade passa a ser as posses e as coisas materiais desse mundo. Esse é o problema. Então, quando ele fala pobres de espírito, ele está dizendo que nós precisamos ser humildes. Não importa a sua condição material, se você tem muito, como Jó teve muito também, né? Perdeu, mas depois recuperou em dobro. Ou como outros que a gente vai encontrar aqui no Novo Testamento, que tinham muito também. Ainda bem que havia uma pessoa rica, né? Para que Cristo fosse colocado no sepulcro. Se não fosse José ajudando com isso, como que ia acontecer, né? Iam jogar Cristo numa vala comum? Então, é importante pessoas ricas, elas fazem a obra de Deus também, tem uma importância, né? E o Senhor abençoa elas com dinheiro para que possam servir mais. Então, o problema não é ser rico, o problema é
não ser humilde. E pobres de espírito significa isso, humildade. Se você for humilde, você vai ter o reino de Deus. É verdade que muitas pessoas que têm condições materiais bem simples, né? Quase não tem nenhum bem material, tem poucas roupas, o sapato gasto, casa muito simples. Essas pessoas normalmente, por causa da situação difícil, elas se humilham perante Deus e elas têm uma vida de resignação, uma vida de comprometimento com as coisas de Deus. Então, não é de admirar nessa perspectiva que muitas pessoas sofram pobreza, mas que a pobreza delas se torna uma bênção. Não estou pregando que as pessoas têm que ser pobres, tá? Não me entenda mal. Eu acho que nós temos que procurar melhorar nossa condição financeira. Nós já lemos sobre isso. Maria e José tiveram Jesus Cristo num estábulo, uma condição bem simples. Mas quando os magos vieram visitá-lo, você percebe pelo texto que eles estavam numa casa. Então eles não ficaram naquela caverna, naquele lugar de animais a vida toda. Eles progrediram. Jesus Cristo aprendeu o ofício de José, né? Foi industrioso, aprendeu a trabalhar com carpintaria. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que trabalhar, temos que estudar, podemos procurar riqueza, podemos procurar o progresso, mas a pobreza nos ensina certas lições que, de outra maneira, talvez fossem difíceis de ser aprendido, né? É quando a gente não recebe um presentinho de Natal que a gente estava tanto querendo, ou quando a gente não pode comer num lugar chique, e fica com aquela vontade e trabalha muito para conseguir ir lá. Quando a gente junta bastante dinheiro e diz assim, agora eu vou poder dar entrada na minha casa, comprar o meu carro. Esses sacrifícios, por causa das dificuldades financeiras, eles ensinam lições importantes e muitas vezes trazem humildade. Também é verdade que há muitos pobres que não têm um coração humilde, que apesar de não ter bens materiais, eles anseiam por essas coisas e desprezam uns aos outros. Então, eles são orgulhosos em seu coração. Eles são pobres com as coisas do mundo e também são pobres espiritualmente. Ai, que situação ruim, né? Ser pobre nos dois sentidos. Então, vamos prestar atenção nessa bem-aventurança. A segunda que tenho aqui é: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E como nós choramos? Nós choramos pela perda de nossos entes queridos que já partiram. Às vezes uma mãe que perde um filho por causa de uma doença, às vezes os pais que o bebê recém-nascido não sobrevive, às vezes um acidente tira a nossa mãe de modo inesperado. Muitos dos nossos entes queridos morrem e nós um dia vamos morrer também e alguém vai chorar por nós. Mas todos nós seremos consolados porque Cristo ressuscitou e todos ressuscitarão. Também é verdade que as injustiças desse mundo serão corrigidas. Muitas vezes, eu lembro, quando eu estava começando a advogar, que eu não conseguia ajudar uma família que sofreu uma injustiça. Eu não consegui porque os meios de provar que aquela injustiça tinha acontecido eram difíceis e por causa do sistema jurídico que havia, eu simplesmente me dediquei o máximo, estudei, fiz o máximo possível e mesmo assim eu não consegui corrigir aquela injustiça. E eu chorei e tenho certeza que a família chorou. E sentindo-me incapaz, não por causa que eu não tinha conhecimento técnico, mas simplesmente porque não tinha como. É a injustiça dos homens, o sistema estava montado a ponto de provocar aquela injustiça. E eu sei que aquela família vai ser consolada por causa do amor de Deus. E toda lágrima que nós derramamos por causa da dor vai ser recompensada 100 vezes mais por lágrimas de alegria. Jesus Cristo, ele tem o poder de consolar os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso é muito parecido esse atributo divino com a humildade. Ser manso é não responder quando alguém te injuria. Ser manso é aceitar com gratidão, mesmo nos momentos difíceis. A mansidão é tão importante, né? É dito que Moisés era um homem muito manso. E ficava lá Miriam, a irmã dele, buzinando, e ficava lá Arão reclamando, e ele muito manso para conduzir aquele povo que também murmurava. Não quero mais maná, eu quero é carne.
Ah, eu quero água. E Moisés lá, tranquilo. Né? A mansidão não é ignorar os problemas, a gravidade dos problemas, não é isso. Mas a mansidão é confiar em Deus, é saber que Deus tem o tempo dele e que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando esse mundo for transformado e receber sua glória celestial, os mansos viverão aqui para sempre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você tem fome e sede de justiça? Você quer realmente ver as coisas melhorarem? Com o poder de Deus, isso é possível. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, seja bondoso com as pessoas, não fica reparando no defeito, né? Como a pessoa fala, como a pessoa anda, como a pessoa faz alguma coisa ou não faz alguma coisa. Seja bondoso, não faz comentários maldosos com os outros, não faz piadas sobre a aparência física das pessoas. Seja bondoso. Se alguém falhar contigo, em vez de já criticar na sua mente o que aconteceu, né? Pensando assim, fulano não fez isso, certamente é por causa disso ou daquilo. Pense uma coisa boa sobre a pessoa, faz um comentário bom, não julga apressadamente. Seja misericordioso. É difícil ser bondoso, mas é possível. E se você for bondoso com os outros, Deus será bondoso contigo. A promessa é que se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. E como nós precisamos de misericórdia, porque nós não somos perfeitos. Nós somos fracos, nós somos pecadores e nós desesperadamente precisamos do perdão de Deus. Então vamos perdoar o nosso próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração significa se livrar das intenções de fazer coisas ruins, significa se purificar, se arrepender. E se você fizer isso, você vai contemplar Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Hoje o mundo é de ódio, né? A contenda por toda parte. Na internet a gente vê tantos haters, mas vamos fazer diferente, vamos ser pacificadores, vamos acabar com as discussões, vamos ajudar as pessoas a verem que nós somos irmãos e irmãs, que nós temos mais coisas em comum do que coisas diferentes. Se nós formos pacificadores, nós vamos estar estabelecendo um lugar adequado para o reino de Deus, quando o príncipe da paz voltar. Ser pacificador não significa ser pacifista, não é a paz acima de tudo, né? Existem valores a serem defendidos, mas mesmo quando nós somos ardentes a defender esses valores, nós precisamos ter o Espírito de Deus. Nós precisamos deixar a situação melhor. Nós precisamos convidar as pessoas para Cristo. A nossa intenção nunca deve ser de provar que nós estamos certos, mas de levar as pessoas a conhecer a verdade que está em Cristo. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E quantos sofreriam? Muitos daqueles que estavam ouvindo sofreriam perseguição por causa de Jesus Cristo. Os apóstolos sofreriam perseguição. Muitos deles seriam mortos de maneira cruel, mas deles seria o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, ele estava falando de maneira geral, aí ele se voltou a esses discípulos e disse, vocês vão ser perseguidos, vão ser injuriados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram profetas que foram antes de vós. Que grandes ensinamentos. Vocês veem que esses ensinamentos, eles parecem estar acima de nós, né? Eles parecem ser uma coisa que não dá para alcançar. Mas o grande milagre é que por meio de Jesus Cristo, de sua graça, nós podemos nos tornar melhores. Nós podemos progredir. Esses mandamentos não são impossíveis de ser alcançados. Nós realmente podemos ser bem-aventurados. Um pouco aqui, um pouco ali, melhorando a cada dia. Uma sugestão que eu tenho, que talvez você ache útil, é anotar essas bem-aventuranças, relacionar todas elas e colocar o que você tem que fazer para ser abençoado, conforme a bem-aventurança está dizendo. Então, por exemplo, você pode dizer assim, eu quero ser limpo de coração, para mim receber a bênção de ver a Deus. Aí você se pergunta, como eu posso me tornar limpo de coração? Como eu posso ter intenções boas? Como eu posso me livrar da inveja, do pecado, do mal? E começa a anotar as ideias que vêm na tua mente. Coloca no espelho para que você possa ter isso como meta durante o seu dia.
talvez de não responder com raiva o teu chefe, talvez de elogiar seu filho, a sua esposa. Pode vir muitas ideias na sua mente quando você pondera as Escrituras. E isso vai ser uma revelação para você, para que você possa se tornar mais parecido com um padrão que Deus espera. As bem-aventuranças são degraus para que nós possamos chegar no céu. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Depois a gente vai continuar lendo Mateus 5, a partir do versículo 13, porque nós paramos no 12. Então até mais. Não esquece de curtir aí esse vídeo, compartilhar com os amigos e deixe seu comentário. Valeu, pessoal!